Uma família, ela começa a ficar doente, ou ela fica doente, quando os membros dessa família assumem uma atitude individualista. Você quer ver o seu lar ficar doente, começar a ficar doente, se já não ficou, é quando eu e você assumimos um estilo de vida individualista. O individualismo é um estilo de vida egoísta. O individualismo é quando a prioridade é um indivíduo e não a família como um todo. O que importa no individualismo é o individual, o direito pessoal de ser feliz e não a busca necessariamente por um lar feliz. O que mais vale é o meu ego, diz o individualista, e não o meu elo familiar. O foco está no indivíduo e não no coletivo, na família. Estamos vivendo uma geração assim que foca cada vez mais no indivíduo e muito menos nas famílias, no corpo. O individualista tem a mentalidade autocentrada, onde ele pensa que tudo deve girar em torno dele. É o que eu quero, diz o individualista, é o que eu quero, o que eu desejo que importa. O que vale, diz o individualista, é a minha, vou repetir, a minha felicidade, pois eu, repito, eu mereço ser feliz, não interessa se os meus filhos serão afetados em minhas decisões egoístas, não é relevante para mim se alguém vai ficar magoado dentro da minha casa, ou se a família será dissolvida. O foco é o meu prazer, a minha realização pessoal. O individualismo, portanto, é inimigo da família. O individualismo faz com que o casal, ao invés de lutar pela felicidade do casamento, um passa a lutar contra o outro, pela sua própria felicidade. Inclusive, existem pessoas que se casam já, ou pretendem casar-se, já com uma ideia totalmente individualista, egocêntrica. E às vezes eu digo uma frase nos casamentos aí onde eu vou pregar, e causa um certo espanto, a priori, nos ouvintes. Porque a frase que eu digo, até nos noivos, inclusive, a frase que eu digo é a seguinte, no casamento: se você quer ser feliz, não se case. Pessoal louco, como assim? Os noivos ali na minha frente se casando com sonhos. Aí eu deixo o pessoal dar uma pensada, tal, ficar um pouquinho com raiva de mim. Mas depois eu falo assim, mas... Aí a pessoa, opa, tem alguma coisa aí. Mas, se você quer fazer alguém feliz, então se case. Porque às vezes a gente casa só querendo ser feliz. Muitos estão dizendo, eu quero me casar para eu ser feliz, pensando na sua felicidade egoísta. Quando deveriam casar, e principalmente cristãos, pensando o seguinte, olha, eu quero ser feliz, mas eu quero casar para fazer alguém feliz. E quem sabe assim, eu fazendo alguém feliz dentro da minha casa, eu vou ser feliz, porque vai retornar para mim também. O problema é que eu fico drenando o outro, eu só quero tirar do outro, eu quero a minha felicidade. E muitas vezes esqueço de que eu preciso fazer alguém feliz. Não casem, vocês jovens, com uma mentalidade individualista, não vai dar certo. Casem com a mentalidade coletiva, do corpo, da família. É um lar, é um casamento, uma vida em comum. No caso da parábola aqui, de Lucas 15, o filho mais novo, o pródigo, ele teve uma atitude individualista, ele não levou em conta a sua família, simplesmente ele pensou nele, não se importou se iria ferir aquele quem mais o amava. Quem era que mais amava o filho pródigo? O pai dele. É isso que a parábola nos diz.
Mas por causa de uma atitude pensada só nele, ele não levou em conta o pai. E ele saiu de casa. Não pensou duas vezes em se iludir, em buscar a sua própria felicidade, em detrimento da felicidade da família, do lar. Paulo já disse em 2 Timóteo 3, que nos últimos dias os homens seriam assim. Seriam egoístas, individualistas, sem afeição pela família. Olha o jogo de palavras de Paulo. Ele diz, nos últimos dias as pessoas serão egoístas. O que é alguém egoísta? Alguém que ama só a si mesmo. E depois, logo em seguida, ele diz assim, sem afeição à família. Alguém que pensa em si mesmo e não pensa nos outros. Reflita um pouquinho, meu querido e minha irmã querida. Reflita sinceramente se sua mentalidade hoje, dentro da sua casa, se seu comportamento, seus planos para o futuro, se suas prioridades, se a sua agenda, se o uso dos recursos financeiros, se eles estão focados na sua própria felicidade ou para a felicidade da sua família. Você busca o bem-estar da sua família ou dentro de casa você tem buscado na maior parte do tempo o seu próprio conforto e prazer. As coisas precisam ser só do seu jeito, quando você quer, para você, ou você tem servido o seu lar. Você tem cooperado, você tem tomado decisões que vão favorecer o seu lar. E não apenas você. Tomemos cuidado com as atitudes individualistas, porque o individualismo adoece um relacionamento. Outro ponto, como as famílias adoecem? Quando os membros da família valorizam mais as coisas do que as pessoas. Isso está acontecendo muito. Quando os membros da família valorizam mais coisas do que pessoas. O filho pródigo aqui na parábola, ele pediu a sua parte na herança. O pai lá tinha muitos bens, ele pediu a sua parte na herança para sair de casa, para se aventurar pela vida. E a atitude do filho pródigo diz para nós o seguinte, que ele preferiu as coisas do pai do que o pai. Ele amou mais as coisas do pai do que a presença do pai. Ele valorizou mais o que o pai tinha do que quem o pai era. Ele abriu mão de amar o pai para amar mais as coisas do pai. Trazendo para as nossas vidas, para as nossas relações, para as nossas famílias, esse princípio, esse ponto. Às vezes nós pais, nós não temos tempo com os nossos filhos. Nós estamos terceirizando, nós estamos transferindo a responsabilidade, muitas vezes, da educação e da criação dos nossos filhos para os avós. Nada contra, esporadicamente, os nossos filhos ficarem com os avós. Eles são as bênçãos, que muitas vezes dão socorro para nós. Ou às vezes a gente delega isso apenas para os professores da escola, e a gente cobra eles e diz para eles, olha, vocês é que têm que educar os nossos filhos. Não é assim. Eles participam, eles cooperam. Os pais são os responsáveis, mas a gente transfere. Ou então a gente diz o seguinte, olha, educação espiritual, conhecimento de Bíblia, igreja, culto infantil, pastor, professores. Ajuda, meus irmãos. E os irmãos que servem aqui na igreja são uma bênção. Mas nós, pais, devemos assumir isso. E sabe por que muitas vezes pais têm feito isso? Porque eles dizem, nós não temos tempo para os nossos filhos, porque estamos correndo atrás de coisas e não temos tempo para eles.